Brumadinho, 1971. Uma névoa baixa se espalhava pelas ruas de terra batida da cidade mineira, carregando o cheiro úmido da chuva recente e da vegetação que parecia quase engolir o vilarejo. O sol ainda se escondia atrás das montanhas, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos que refletiam nos telhados de zinco das casas simples. No ar, um silêncio pesado, quebrado apenas pelo canto distante de um sabiá e pelo render ocasional de uma carroça passando pela rua principal. Era um desses dias em que a cidade inteira parecia suspensa no tempo, onde cada sombra parecia carregar segredos antigos, e cada porta fechada guardava histórias que ninguém ousava contar. Entre as casas de paredes brancas e portas de madeira descascadas, havia uma residência pequena, mas bem cuidada, onde morava André Silveira, um jovem de 22 anos, cabelos castanhos revoltos e olhos que refletiam curiosidade e inquietação. André trabalhava na fábrica de cerâmica da cidade, mas sua mente nunca estava totalmente ali. Seu pensamento voava sempre para o horizonte, sonhando com lugares que ainda não conhecia, com vidas que ainda não vivia. Era visto pelos vizinhos como alguém calmo, mas de olhar intenso, capaz de perceber pequenas mudanças na rotina das pessoas ou nos sinais sutis da natureza ao redor da cidade. Naquela manhã de abril, André havia saído cedo, como de costume, vestindo sua camisa de algodão branca, já um pouco amarelada pelo uso diário, e calças surradas que denunciavam seu esforço físico na fábrica. Ele caminhava pelas ruas silenciosas, cumprimentando com um aceno tímido os poucos vizinhos que também já começavam suas tarefas, carregando baldes de água ou varrendo as calçadas. A atmosfera parecia quase teatral, como se a cidade estivesse preparada para um evento que ninguém podia prever, uma tensão invisível no ar que André parecia sentir de maneira instintiva. O jovem carregava consigo uma mochila simples, com alguns pertences pessoais, incluindo um caderno onde anotava pensamentos, listas de compras e rabiscos de desenhos que pareciam escapar de uma mente inquieta demais para se concentrar apenas no presente. Ele gostava de escrever à mão, e cada página parecia conter um pedaço da sua alma. Desejos reprimidos, medos silenciosos, reflexões sobre a vida na cidade pequena que às vezes lhe parecia pequena demais para seus sonhos. Mesmo nos dias mais ensolarados, André tinha o hábito de olhar para as montanhas ao redor, como se pudesse vislumbrar no horizonte uma fuga da monotonia cotidiana. Enquanto caminhava pela trilha que levava à fábrica, os sons do dia começavam a emergir. O render da madeira das carroças, o relinchar ocasional de cavalos, o murmúrio das águas do rio que serpenteava pelo vale próximo, todos compondo uma sinfonia discreta, mas carregada de significados para quem sabia ouvir. André respirava fundo, sentindo a umidade da manhã misturar-se ao cheiro da terra, e por um instante, parecia que tudo estava em perfeita harmonia, que nada poderia abalar a calma aparente daquele lugar isolado. No entanto, havia algo na cidade que não se via à primeira vista. As pessoas falavam em voz baixa sobre desaparecimentos antigos, sobre sombras que pareciam se mover entre as árvores ao entardecer, sobre barulhos estranhos vindos do rio à noite. André ouvia essas histórias como quem escuta o vento, com atenção, mas sem acreditar plenamente. Havia uma fascinação silenciosa em sua maneira de perceber o mundo, uma curiosidade que o fazia andar mais devagar em becos sombreados e observar detalhes que a maioria ignorava. Ele parecia capturar fragmentos de mistério que ninguém mais notava, e talvez fosse essa tensão que o tornava especial, ou vulnerável. Ao chegar na fábrica, André cumprimentou os colegas com um sorriso contido, enquanto os olhos varriam rapidamente o ambiente. O cheiro de argila e carvão preenchia o ar, misturado ao som constante do maquinário pesado, das rodas girando, do barulho de martelos e das vozes baixas trocando ordens e comentários triviais. Ele se moveu com cuidado entre as máquinas, como se tivesse aprendido a medir cada passo para não se perder na rotina mecanizada, mas sua mente ainda estava longe dali, flutuando entre pensamentos e sonhos, imaginando uma vida diferente da que a cidade pequena parecia oferecer. Durante o intervalo, André sentou-se à sombra de um velho ipê, próximo à fábrica, e abriu seu caderno. Ali, entre rabiscos e palavras, ele desenhou o contorno das montanhas ao redor, como se quisesse aprisionar o mundo que via para sempre nas páginas. Alguns colegas passaram por ele, lançando olhares curiosos, mas ele permanecia absorvido no seu próprio universo. Era nesse momento que sua essência se revelava, um jovem inquieto, que buscava mais do que a vida simples que Brumadinho oferecia, um coração dividido entre o presente e possibilidades que pareciam eternamente fora de alcance. Enquanto isso, nuvens pesadas começaram a se formar no horizonte, tingindo o céu de cinza escuro. O vento mudou de direção, carregando consigo um pressentimento quase imperceptível. André levantou a cabeça e olhou para as montanhas, notando a mudança na luz e na temperatura. Havia algo estranho naquele ar, algo que não podia ser explicado pelo clima ou pelo dia que amanhecera. Ele não sabia ainda, mas aquele seria o último dia em que seus passos ecoariam tranquilamente pelas ruas de Brumadinho,
e que os murmúrios de uma cidade aparentemente pacata começariam a se transformar em sussurros de mistério e medo. Antes de seguir para o trabalho, André fechou o caderno e guardou na mochila, inconsciente de que cada página continha pistas sobre sua própria vida que, mais tarde, seriam analisadas com cuidado pelas pessoas que tentariam compreender seu desaparecimento. Um toque de suspense pairava no ar, invisível, mas quase tangível, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração, aguardando o desenrolar de eventos que mudariam tudo. E nesse silêncio carregado de expectativas, a história de André Silveira começava a se tornar mais do que a rotina de um jovem trabalhador. Estava prestes a se tornar um enigma que ninguém esqueceria. André voltava para casa no final do expediente com passos cansados, mas ainda com brilho nos olhos, refletindo a energia de quem sona como algo além do cotidiano. No camino, cumprimentava vecinos, trocando algumas palavras rápidas, mas o olhar sempre se desviava para o horizonte. Ele sonhava com viagens, com a chance de conhecer outras cidades, ou outros mundos, mas essas ideias pareciam distantes, quase inalcançáveis. Ainda assim, cada passo pelas ruas de Brumadinho era carregado de esperança e curiosidade, como se ele carregasse consigo a promessa de futuro maior do que aquela cidadecina cercada por montañas e rios. Ao chegar em casa, a primeira coisa que fazia era abrir a porta e sentir o cheiro familiar de comida caseira, da lenha queimando na cocina e da madeira bela da casa que rangia sob os seus pés. Sua mãe, Dona Helena, sempre de semblante sereno, o aguardava com sorriso discreto e o prato de comida que ele gostava. Eles não precisavam de muitas palavras. Havia entre os dois uma comunicação silenciosa, construída em manos de convivência, repleta de gestos, olhares e pequenos hábitos que falavam mais do que qualquer conversa longa poderia expressar. Era nesse lar simples, mas cheio de afeto, que André encontrava seu porto seguro. Apesar da aparente tranquilidade, André carregava pequenas inquietações que nem todos percebiam. Ele se sentia pressionado pelo tempo e pela rotina da cidade, como se estivesse sempre correndo atrás de algo que não conseguia alcançar. Seus amigos mais próximos o consideravam introspectivo, alguém que escutava mais do que falava, e que sempre parecia pensar em possibilidades que outros nem imaginavam. Entre risos e conversas triviais, ele muitas vezes se perdia em reflexões profundas, sobre a vida, o destino, e sobre a sensação de que o mundo era maior do que qualquer mapa ou estrada podia mostrar. Nos fins de semana, André gostava de caminhar sozinho pelas trilhas que levavam à mata próxima, observando o movimento dos pássaros, o correr da água nos riachos, e os detalhes que passavam despercebidos para a maioria. Nessas caminadas, ele se sentia livre, quase invisível para o mundo, mas parte de algo maior, conectado à terra, à natureza e ao silêncio que se espalhava entre as árvores. Era nesses momentos que ele escrevia nos pensamentos e no caderno que depois colocaria em palavras, sonos, receios e fragmentos de uma vida que parecia pedir por mais do que a rotina impuna. André também tinha um vínculo especial com seu irmão mais novo, Miguel, de apenas 14 anos. Miguel admirava cada gesto de André, desde a maneira como ele desenhava até a forma como contava histórias sobre lugares que nunca tinham visto. Muitas tardes eram passadas juntos, sentados à beira do rio, jogando pedras na água e imaginando aventuras fantásticas. Para André, esses momentos eram preciosos. Eram lembranças de infância que ele tentava preservar, mesmo enquanto seu desejo de partir e conhecer novos horizontes crescia silenciosamente dentro de si. A vida social de André era simples, mas significativa. Ele frequentava o pequeno bar da cidade nas noites de sábado, onde os homens se reuniam para conversar, jogar cartas e trocar informações sobre o que acontecia em Brumadinho e arredores. Lá, ele ouvia histórias antigas de pessoas que viajavam para fora, sobre acidentes, segredos e rumores que circulavam como fogo em pala seca. A pesar de ser visto como alguém calmo, André absorvia cada detalhe, cada nuance, cada susurro, como se estivesse preparando sua mente para algo que ainda não compreendia completamente. No entanto, havia sinais sutis de que algo mais profundo inquietava André. Ele notava olhares estranhos de certos vecinos, sons à noite que não tinham explicação, e mudanças súbitas no comportamento de pessoas próximas. Em algumas noites, quando a casa estava silenciosa, ele sentia frio repentino percorrer a espina, como se alguém estivesse observando. Essas sensações o deixavam alerta, mas não o impediam de seguir suas rotinas ou de sonar. Pelo contrário, parecia que cada pequeno mistério alimentava sua curiosidade, tornando-o mais atento e perceptivo do que qualquer outro jovem da cidade. André tinha uma rotina meticulosa, mas cheia de pequenos rituais que ele davam conforto. Escrever algumas linhas no caderno, caminar pelas ruas no fim do dia, observar as estrelas antes de dormir.
Cada gesto parecía carregar un significado maior do que apenas o ato en si. Ele valorizaba cada detalhe da vida, desde o cheiro da terra molada após a chuva até o som distante das voces que ecoaban pelo vilarejo. Para ele, cada elemento do cotidiano tinha uma história, segredo escondido que talvez día pudesse ser revelado. Entre seus amigos e familiares, André era conhecido por ser confiável e generoso. Sempre disposto a ajudar, ele se destacava pela empatia e pelo desejo de facer com que os outros se sentissem vistos. Era o tipo de pessoa que notava pequenas mudanças de humor, que oferecia palavras de conforto quando ninguém mais o fazia, e que mantinha viva a esperança mesmo nos dias mais cinzentos da cidade. Essa combinação de sensibilidade e curiosidade o tornava admirado e querido, mas também vulnerável, pois a atenção que dedicava aos outros nem sempre voltava para si mesmo de forma completa. Naquela manhã de 12 de abril de 1971, André acordou cedo, como de costume, mas com uma sensação estranha que não conseguia explicar. Pressentimento, quase imperceptível, pairava no ar enquanto ele se preparava para mais dia de trabalho. Ele olhou pela janela, observando o movimento lento da cidade desperta, os animais nas ruas e o brilho tênue do sol atravessando a névoa matinal. Mal sabia ele que aquele dia, aparentemente comum, seria o início de mistério que marcaria para sempre a história de Brumadinho e deixaria perguntas sem resposta por décadas. Naquela tarde de 12 de abril de 1971, o céu de Brumadinho já se mostrava encoberto, com nuvens densas que projetavam sombras sobre as ruas e o rio que serpenteava pela cidade. André saiu da fábrica pouco mais tarde do que o habitual, carregando na mochila o caderno com seus desenhos e anotacoes, e pequeno pacote de bolachas que havia comprado para o caminho. O vento soprava de maneira irregular, balancando os galos das árvores e levantando poeira das ruas de terra, criando clima que misturava rotina e apreensão. Uma sensação que parecia pairar no ar antes de uma tempestade. Ele seguiu pelo caminho usual, mas algo no ambiente parecia diferente, como se o mundo tivesse silenciado para observar o que aconteceria. Caminando próximo ao rio, André percebeu pequenos ainais que antes não notara, pegadas sobre lama úmida, galo quebrado que parecia recente. Ao longe, uma figura indistinta observando-o de entre as árvores. Ele hesitou por instante, mas acreditou se tratar apenas de vicino ou de algum trabalhador rural. A paisagem familiar parecia, de repente, mais sombria, e o som da água correndo sobre as pedras soava mais alto do que o normal. O caderno em sua mochila parecia mais pesado naquele momento, carregando silenciosamente o testemunho de uma vida prestes a ser interrompida. Quando se aproximou de uma clareira perto da margem do rio, André avistou o objeto que chamou sua atenção. Uma pequena garrafa de vidro, parcialmente enterrada na lama, contendo líquido escuro e viscoso. Ele se abaixou para observar, curioso, e tocou o vidro com cuidado. Havia algo de errado ali, algo que não pertence àquela trilha. O ar parecia mais denso, carregado de silêncio estranho, e o jovem sentiu calafrio percorrer sua espina. Nesse instante, ruído repentino, como o estalo de galo sendo quebrado, fez com que ele olhasse rapidamente ao redor, mas não conseguiu ver nada além das sombras que se alongavam entre as árvores. André continuou seu caminho, agora com passos mais cautelosos, tentando ignorar o desconforto crescente que sentia. Ele passou por velomoinho abandonado, cujas janelas estavam quebradas e as portas pendiam de suas dobradicas. O lugar, que antes parecia apenas vestigio histórico da cidade, agora parecia esconder algo. O ranger das portas e o vento que passava pelos vaos criavam sons que lembravam sussurros, quase imperceptíveis, mas suficientemente estranhos para que o jovem se sentisse observado. Cada detalhe parecia carregar aviso, e ainda assim André seguiu em frente, compelido por uma curiosidade silenciosa que sempre o caracterizou. Pouco depois, morador da região, seu conhecido chamado Joaquim, o avistou da distância. Ele acenou com a mão, mas André não respondeu de imediato. Estava absorto na trilha que levava ao interior da mata, onde o rio se estreitava e o som da água se tornava mais intenso, misturando-se ao cantar distante de pássaros que pareciam agitados. Joaquim percebeu algo estranho no comportamento de André. O andar mais rápido, os olhos atentos, o caderno agora fechado, mas apertado contra o peito. Pressentimento começou a se formar em Joaquim. Uma sensação de que aquele jovem tão metódico poderia estar prestes a se envolver em algo perigoso. Quando André chegou a uma curva no rio, ele encontrou algo ainda mais perturbador. Par de sapatos pequenos, parcialmente cobertos pela lama e com marcas de sangue ressecado. Ele se agachou para observar,
O coração acelerado, os pensamentos se confundindo entre medo e curiosidade. A visão era suficiente para gerar uma dúvida. Teria alguém se machucado ali recentemente? O que estava acontecendo? O silêncio da clareira parecia responder apenas com ecos distantes do vento e do murmúrio da água. Enquanto André registrava mentalmente cada detalhe, sem saber que aquelas imagens seriam decisivas para a investigação futura. Foi então que uma sombra se moveu rapidamente entre os arbustos próximos, quase imperceptível, mas rápida e silenciosa. André virou-se com reflexo, tentando localizar a origem, mas nada estava ali. O vento trouxe um cheiro estranho, metálico, misturado com a umidade da lama. A sensação de perigo aumentou, e o jovem percebeu que não estava sozinho. A clareira, antes tão familiar, parecia agora uma armadilha invisível, onde cada som e cada movimento se tornavam sinais de alerta. O caderno, ainda na mochila, parecia vibrar com a ansiedade de André, como se pressentisse o que estava prestes a acontecer. Nesse momento, uma voz distante chamou pelo nome de André, mas o som era estranho, distorcido, quase como se viesse de múltiplas direções ao mesmo tempo. Ele respondeu, procurando a origem da chamada, mas não encontrou ninguém. Apenas o rio continuava seu curso, impassível, e a floresta parecia esconder segredos que se recusavam a emergir. A curiosidade inicial começou a se misturar com o medo, e André deu um passo atrás, sentindo o chão escorregadio sob os pés. A mistura de sons e sombras criava uma confusão que confundia até a mente mais alerta, e era impossível distinguir entre percepção e imaginação. De repente, barulho seco e forte ecoou por toda a clareira, como o impacto de objeto pesado no chão. André olhou em volta, tentando localizar a origem, mas nada se movia visivelmente. Seu instinto gritou para que fugisse, mas algo o paralisou por instante. A estranha sensação de que estava sendo observado por alguém que conhece a cada passo seu. Ele tentou correr, mas seus pés pareciam pesados, como se a própria terra estivesse segurando-o. En aquele momento, a última visão clara que teve foi a de uma silhueta se aproximando rapidamente, surgindo das sombras, silenciosa e ameaçadora. Quando os vizinhos começaram a notar a ausência de André naquela noite, a cidade entrou em estado de inquietação silenciosa. A mãe, Dona Helena, sentiu o pressentimento de que algo terrível havia acontecido. O desaparecimento não tinha sinais claros de luta, mas a mochila de André foi encontrada caída perto da margem do rio. O caderno aberto e molado, páginas grudadas umas às outras. Objetos pessoais estavam espalhados, como se alguém os tivesse remexido apressadamente. A atmósfera de Brumadinho, que antes carregava silêncio quase poético, agora parecia sombria e carregada de medo silencioso, refletindo a angústia de todos que o conheciam. Quando a noite caiu sobre Brumadinho, um silêncio pesado se espalhou pelas ruas, quebrado apenas pelo render ocasional das portas e pelo som distante do rio que continuava seu curso, indiferente ao sofrimento humano. Dona Helena, sentada à beira da cama, sentia o coração apertado e o peito queimando, como se cada segundo que passava aumentasse o peso do desaparecimento de André. Seu marido, homem de poucas palavras, permanecia em silêncio, observando o vazio do quarto do filho, tentando compreender o inexplicável. A pequena casa parecia ter encolhido de repente, carregando uma atmosfera de medo e desesperança. Logo, os vizinhos começaram a se reunir em frente à residência de André, sussurrando entre si sobre a ausência do jovem. Alguns comentavam ter visto sombras estranhas na mata, outros lembravam de ruídos incomuns à tarde, mas ninguém conseguia formar uma narrativa coerente. O medo coletivo crescia, misturando superstição e preocupação genuína. A cidade inteira parecia acordar para a possibilidade de que algo sério e perigoso havia acontecido, e as conversas, antes triviais, agora se voltavam para rumores de crimes, desaparecimentos e segredos antigos que pareciam emergir das sombras da pequena Brumadinho. O delegado local foi acionado no mesmo dia. Homem experiente, mas acostumado a pequenos furtos e desentendimentos familiares, agora se via diante de um caso que desafiava toda a lógica. Um jovem desaparecido sem sinais de luta aparente, apenas pistas dispersas e uma sensação de que o mistério estava além de qualquer explicação simples. A mochila abandonada, o caderno molhado e os sapatos parcialmente cobertos de lama se tornaram os primeiros elementos de uma investigação que começaria tímida, mas que rapidamente revelaria complexidades que ninguém havia antecipado. O delegado fazia anotações meticulosas, enquanto tentava reconstruir os passos de André naquele fatídico dia. Testemunhas começaram a ser chamadas, cada relato acrescentando novas camadas de confusão. Joaquim, que o avistara próximo ao rio, descreveu a postura cautelosa de André, os olhares atentos às árvores,
e o momento em que parecia hesitar diante de algo que apenas ele percebia. Outros moradores, ao serem consultados, relataram ruídos estranhos, sombras que se moviam com rapidez, ou o cheiro metálico no ar próximo à margem do rio. Cada detalhe parecia contradizer o outro, tornando a investigação mais intrincada e revelando a complexidade de um mistério que envolvia percepção, medo e uma cidade inteira cercada por natureza quase impenetrável. A mãe de André, desesperada, iniciou uma busca pelos arredores do rio, chamando pelo nome do filho enquanto seu choro ecoava pelas árvores e penhascos próximos. O vento parecia carregar suas palavras, espalhando-as pelos campos e pelo vilarejo, como se o próprio mundo quisesse escutar o desespero de uma mãe. Cada grito era acompanhado por uma angústia crescente. Ninguém sabia se André havia se perdido, se havia sido vítima de um acidente ou se algo mais sinistro se escondia entre as sombras da mata. A esperança se misturava ao medo, criando uma tensão que permeava cada gesto e cada olhar naquela noite que parecia não ter fim. Enquanto isso, alguns moradores, guiados pelo instinto e por histórias antigas de desaparecimentos, começaram a explorar o rio e suas margens. Lanternas tremeluziam na escuridão, iluminando troncos caídos, pedras cobertas de musgo e galhos retorcidos. Cada passo produzia sons que ecoavam nas paredes naturais da região, amplificando a sensação de isolamento e perigo. O caderno de André, agora molhado e parcialmente legível, era segurado com cuidado, pois algumas páginas continham pistas sutis que poderiam ajudar a entender seu desaparecimento, mas ainda não se sabia como interpretá-las. A sensação de que o jovem não havia simplesmente se perdido começou a tomar forma entre os mais atentos. Alguns suspeitavam de alguém que poderia ter observado André há dias, talvez semanas, antes de decidir agir. Pequenos detalhes, como o galho quebrado próximo à clareira e o cheiro metálico, começaram a ser conectados na mente de moradores mais perspicazes, mas ninguém conseguia montar o quadro completo. A cidade, que antes vivia em rotina calma e previsível, agora sentia o peso de um mistério que poderia revelar aspectos sombrios que sempre existiram nas sombras de Brumadinho. No dia seguinte, a notícia do desaparecimento se espalhou para cidades vizinhas, e repórteres chegaram para registrar cada detalhe. O jornal local publicou uma foto de André, jovem de olhar atento e cabelos castanhos, acompanhado de um pedido desesperado para qualquer informação. O caso rapidamente tomou proporções que surpreenderam a pequena comunidade. A ausência de sinais claros, a estranheza das pistas e a intensidade do desespero familiar transformaram o desaparecimento em um enigma que fascinava e aterrorizava ao mesmo tempo. O clima em Brumadinho tornou-se tenso, com olhares desconfiados e portas trancadas mais cedo do que de costume. No entanto, apesar das buscas e das investigações iniciais, as pistas permaneciam escassas. O caderno molhado, os sapatos deixados na lama e a garrafa de vidro parcialmente enterrada pareciam indicar que algo havia interrompido a rotina de André de maneira abrupta, mas não havia respostas claras sobre quem ou o que poderia ter causado aquilo. A sensação de mistério crescia, alimentada pelo silêncio da natureza e pelos rumores que se espalhavam pela cidade. Sombras entre as árvores, sons estranhos ao entardecer, olhares que pareciam seguir cada passo. Brumadinho começava a viver uma tensão que seria lembrada por décadas. No meio de toda a confusão, uma voz grave chamou a atenção de todos. O delegado declarou que precisariam formar um pequeno grupo de moradores para continuar a busca pelo jovem, percorrendo áreas mais densas da mata e interrogando quem pudesse ter visto algo relevante. O clima era de urgência e medo. Cada passo carregava expectativa e ansiedade. Dona Helena acompanhava tudo com o coração apertado, agarrando-se à esperança de encontrar André vivo, mas o peso da incerteza tornava cada minuto insuportável. A cidade, inteira, parecia prender a respiração, aguardando sinais que ainda não chegavam. Nos días que se seguirán ao desaparecimento de André, Brumadinho parecía ter perdido a inocencia de sua rotina. Cada canto da cidade carregaba o eco do misterio. Portas trancadas máis cedo, vecinos observando ansaos outros com desconfianza e susurros sobre acontecimentos antigos resurgindo à tona. O grupo de busca organizado pelo delegado camineia pelas trilhas estreitas e sinuosas que cortavam a mata, lanternas en maos, tentando interpretar cada sinal, cada ruído. A cada paso, a sensacao de que algo ou alguém os observava aumentava, e o ar denso parecía presionar o peito de que mousaba se aproximar da clareira próxima ao río. Ao longo da mata, pequeños detalhes como carama chamar atencao, pedras arrastadas, galos quebrados e marcas de sapatos diferentes espaladas de maneira irregular. Alguns membros do grupo perceberán tamén a presença de pequeños objetos abandonados, pedaco de pano, cinto, uma bolsa rasgada, como se alguém tivesse passado apressadamente pelo local ou tentado encobrir vestígios. Cada achado aumentava a ansiedade e a frustração. Eram indícios de que algo havia acontecido, mas ninguém conseguia decifrar exatamente o que, ou o que me estava envolvido.
O caderno de André, recuperado parcialmente molado, pasó a ser examinado con mayor cuidado pelo delegado por vicino que conoce a Bemo joven. Entre os decenos, rabiscos e anotacoes aparentemente bañais, comecarán a surgir pequeños padroes, mapas improvisados da região, horarios de pasajem por certas trilas, observacoes sobre pessoas e lugares. Parecía que, sem saber, André había registrado detalles que podrían indicar movimentos suspeitos, pessoas que observaban a cidade e até mesmo alertas sobre locais perigosos. Mas interpretar esas pistas exigía paciencia, e o tempo pasaba sem que respostas concretas surgissem. Enquanto isso, a população local comecou a espalhar rumores que aumentavam o clima de tensão. Alguns diziam ter visto André na véspera do desaparecimento conversando com um homem estranho próximo ao rio. Outros afirmavam ouvir voces em meio à mata à noite. A história do jovem se transformava em lenda à medida que cada relato se misturava com a imaginação dos moradores. O medo coletivo criava sombras invisíveis, e cada passo pela cidade carregava a sensação de que algo sinistro estava à espreita, pronto para emergir. Dona Helena, consumida pela angústia, passava os dias visitando vecinos, procurando informações, tentando reconstruir os últimos momentos de André com fragmentos de memória e relatos de terceiros. Cada pequena pista parecía carregar a esperanza de encontrá-lo, mas também aprofundava o medo. O jovem podia estar em perigo, em algum lugar desconhecido e silencioso, e o tempo corria implacável. O coração de uma mãe, diante do misterio, transformava cada ruído da casa e cada sombra em possível sinal do filho perdido. O delegado decidiu, então, ampliar a investigação, entrevistando trabalhadores da fábrica e pessoas que cruzavam com André em seu trajeto diário. Surgirão relatos contraditórios. Alguns afirmavam tê-lo visto na fábrica até a hora do fechamento. Outros insistiam que ele havia passado rapidamente por determinada trila no início da tarde. Entre essas inconsistências, surgia o padrão curioso. Uma figura de aparência desconhecida aparecia em vários relatos, sempre a distância, quase invisível, observando André. Ninguém conseguia identificá-la, mas sua presença parecia constante e deliberada. Alguns moradores começaram a relatar sons estranhos vindos da mata, especialmente à noite, passos rápidos entre galos secos, sussurros distantes que não pertenciavam em humano conhecido, e o som metálico de algo sendo arrastado. O medo tomou conta de que mousava caminhar sozinho. Lanternas acesas e cais acompanhando os passos se tornaram rotina. O desaparecimento de André deixou a cidade em alerta, e cada detalhe se transformava em potencial pista ou uma ameaça imaginária, tornando a investigação mais complexa e o clima mais opressivo. Entre os objetos encontrados, a garrafa de vidro parcialmente enterrada próxima ao rio chamou a atenção especial. Continha líquido escuro, cuja origem ninguém conseguia determinar com precisão. Alguns acreditavam se tratar de resíduo industrial, outros sugeriam que era algo intencional, deixado como marca ou aviso. André, com seu hábito de observar detalhes, poderia ter notado algo, mas o misterio aumentava à medida que ninguém conseguia conectar aquele objeto aos eventos do dia. Cada elemento parecia fragmento de quebra-cabeça incompleto, que só aumentava a frustração do delegado e dos moradores. Como passar dos dias, a tensão em Brumadinho tornou-se quase palpável. As histórias de sombra e de barulho se multiplicavam, e o medo da presença de alguém escondido entre a mata crescia. As noites eram longas e silenciosas, exceto pelo murmúrio constante do rio e pelo vento que atravessei a vegetação, criando sons que lembravam passos ou voces distantes. A cidade, acostumada a rotinas simples, parecia agora uma paisagem de suspense, onde cada ruído era interpretado como ameaça, e cada sombra, como possível pista do que havia acontecido com André. E foi nesse clima de inquietação que o delegado fez o anúncio à população. Uma recompensa séria oferecida a quem pudesse fornecer informações sobre o paradeiro de André Silveira, ou sobre qualquer pessoa que pudesse ter estado nas trilhas do rio naquele dia. O apelo foi recebido com misto de esperança e medo. Alguns moradores se aproximaram discretamente com relatos, enquanto outros, dominados pelo temor, preferiam manter silêncio. A cidade inteira parecia aprender a respiração, enquanto a busca pelo jovem continuava, carregada de incertezas e de saínas que ninguém conseguia decifrar completamente. Com o avanço das buscas, alguns moradores começaram a notar pequenas contradições nos relatos uns dos outros. Joaquim, que havia visto André próximo ao rio, mudou sua versão inicial, afirmando agora que alguém se aproximara da clareira na mesma hora em que ele avistou o jovem. Outros disseram que haviam ouvido vozes estranhas, mas não conseguiram identificar se eram de homens ou mulheres. A cidade começou a se dividir entre aqueles que acreditavam que o desaparecimento tinha motivação simples, um acidente ou fuga,
e os que temiam que algo mais sombrio estivesse em jogo, envolvendo intenções deliberadas e observação minuciosa. No meio dessa confusão, surgiram relatos de um homem estranho, morador de uma fazenda isolada na periferia de Brumadinho. Ele era conhecido por sua personalidade reservada, hábitos incomuns e por evitar contato com vizinhos. Alguns o descreveram como alto, de cabelos escuros e olhar penetrante, sempre aparecendo nos arredores da cidade em horários inesperados. A lembrança dele surgindo perto das trilhas do rio coincidia com o horário aproximado do desaparecimento de André, e isso acendeu suspeitas silenciosas entre os mais atentos. No entanto, ninguém ousava confrontá-lo diretamente, com medo de represálias ou de desencadear algo que não compreendiam. Dona Helena, desesperada, começou a ligar pontos que antes não pareciam importantes. O caderno de André, parcialmente legível, indicava observações sobre pessoas que pareciam rondar a cidade, incluindo o homem da fazenda. Pequenos desenhos de silhuetas e trilhas, anotações sobre horários e comportamentos estranhos, e até mesmo rabiscos de nomes parcialmente legíveis, sugeriam que André, mesmo sem saber, desconfiava de que algo ou alguém o observava. A possibilidade de que seu filho tivesse percebido sinais de perigo antes de desaparecer mergulhou a família em uma mistura de esperança e terror. Enquanto isso, a polícia local intensificou as buscas pela região da fazenda mencionada pelos moradores. O delegado, embora cauteloso, não podia ignorar o padrão de relatos que apontavam para aquele local. Lanternas iluminaram os caminhos estreitos e cobertos de mato, cães farejadores acompanhavam o grupo e o som seco de passos sobre folhas secas ecoava pelas encostas. Cada curva da trilha parecia esconder um segredo, cada sombra se transformava em possível evidência ou ameaça. O medo coletivo transformava cada gesto em alerta máximo, e a tensão se espalhava como uma nuvem invisível sobre a cidade. Entre os objetos encontrados nas trilhas, surgiram sinais que reforçavam a teoria de que alguém poderia ter conduzido André até um local específico. Pegadas diferentes das que o jovem poderia ter deixado, marcas de rodas pequenas na lama, restos de cordas e fragmentos de panos sujos foram analisados com cuidado pelo delegado e alguns moradores. Cada achado aumentava a sensação de que o desaparecimento não fora casual, havia intenção, planejamento e vigilância. A cidade, antes acostumada à monotonia, agora respirava mistério e temor em cada esquina, e ninguém ousava caminhar sozinho próximo ao rio ou à mata. A pressão sobre a comunidade aumentava. Pessoas próximas ao homem da fazenda passaram a ser interrogadas discretamente, e surgiram relatos de atitudes suspeitas. Alguns mencionaram que ele rondava a cidade sem motivo aparente, observava moradores e se mantinha estranho e reservado. Cada detalhe reforçava a ideia de que o homem podia ter ligação com o desaparecimento, mas a falta de provas concretas impedia qualquer ação direta. O silêncio das testemunhas e o medo do desconhecido alimentavam o clima de tensão, transformando a cidade inteira em um cenário de suspeitas e conjecturas. Enquanto as investigações avançavam lentamente, uma descoberta inesperada trouxe esperança. Um pedaço de tecido com manchas escuras foi encontrado preso entre galhos próximos à margem do rio. A análise preliminar indicava que poderia pertencer à mochila de André, mas também havia sinais de que alguém poderia tê-lo carregado ou arrastado. O fato gerou uma onda de especulação. O jovem havia sido conduzido à força, ou teria tentado fugir de algo ou alguém. Cada hipótese parecia mais assustadora que a outra, e a cidade se enchia de presságios sombrios, refletindo o medo de que o mistério fosse mais profundo do que se imaginava. O delegado, determinado a desvendar o caso, decidiu ampliar a investigação para áreas anteriormente consideradas irrelevantes. As trilhas mais afastadas, a mata densa e os barrancos íngremes passaram a ser explorados com maior atenção. Lanternas cortavam a escuridão, e o som de passos cuidadosos, misturado ao murmúrio do rio e ao vento nas árvores, criava uma atmosfera quase sobrenatural. Cada detalhe era registrado, cada vestígio coletado e examinado, e os moradores que acompanhavam a operação sentiam que estavam lidando com algo que transcendia o simples desaparecimento de um jovem trabalhador. Com a tensão aumentando, surgiram pequenas discussões entre os moradores e a polícia. Alguns acreditavam que o delegado estava atrasando decisões importantes, enquanto outros temiam que qualquer passo em falso pudesse colocar André em perigo. O clima de desconfiança se intensificava, e a sensação de que alguém na cidade poderia estar escondendo a verdade crescia a cada dia. As sombras da mata pareciam guardar segredos que ninguém conseguia alcançar, e o desaparecimento do jovem transformava Brumadinho em um lugar onde nada era completamente seguro, e cada silêncio podia esconder uma pista ou uma ameaça. Entre as poucas certezas, permanecia a de que André Silveira havia sido observado e possivelmente conduzido até algum local específico, e que os sinais deixados na trilha e nos objetos encontrados indicavam a presença de uma terceira pessoa. O mistério começava a se desenhar, ainda que de forma fragmentada.
Pistas, suspeitas e indícios apontavam para alguém que conhecia a cidade, que sabia como se mover sem ser notado e que tinha motivos que ninguém ainda podia compreender completamente. O caso se tornava cada vez mais urgente e obscuro, mergulhando a cidade inteira em um estado de alerta e medo silencioso. Durante uma nova ronda próxima à margem do rio, um dos moradores encontrou algo que chamou imediatamente a atenção do delegado: uma faca enferrujada, parcialmente coberta por folhas e lama, com manchas que pareciam sangue seco. O objeto, pequeno, mas carregado de implicações, foi cuidadosamente recolhido e envolto em pano limpo para análise. A descoberta aumentou o clima de tensão. Não era mais apenas um desaparecimento misterioso, mas havia indícios de que André poderia ter sido vítima de um ato intencional, algo que ninguém na pequena Brumadinho estava preparado para enfrentar. O medo coletivo se intensificou, e a cidade parecia mais silenciosa, como se estivesse esperando pelo desfecho. O caderno de André passou a ser estudado minuciosamente, página por página, na tentativa de encontrar qualquer pista que pudesse indicar um possível agressor. Entre os desenhos, surgiram detalhes que antes pareciam inocentes: marcas de pegadas próximas a determinadas trilhas, observações sobre a presença de um homem desconhecido, horários e lugares que André registrava meticulosamente. Era como se o jovem tivesse documentado, sem saber, cada passo que o aproximava do perigo. Cada anotação se tornou agora uma peça de evidência valiosa, capaz de orientar os investigadores sobre os movimentos do desaparecido e das pessoas ao seu redor. Algumas testemunhas começaram a se lembrar de detalhes que haviam omitido por medo. Um trabalhador da fábrica comentou, timidamente, que havia visto o homem da fazenda rondando o local na manhã do desaparecimento. Outro vizinho lembrou-se de ter ouvido uma voz baixa chamando André enquanto ele caminhava pelas trilhas. Esses relatos, isolados antes, começaram a formar um padrão: a presença constante de uma figura que parecia acompanhar cada movimento do jovem, sem ser percebida diretamente, mas cuja intenção permanecia obscura. A cidade começou a entender que aquele homem poderia ser a chave para desvendar o mistério. Com a crescente pressão, o delegado decidiu confrontar discretamente o homem da fazenda. Ao chegar à propriedade, percebeu que a casa, embora simples, era cercada por uma mata densa e cercas altas, dificultando a aproximação sem ser notado. O homem, de estatura alta e olhar penetrante, recebeu o delegado com uma cortesia fria, mas seus gestos eram tensos e controlados. O interrogatório inicial não trouxe respostas diretas. Ele negou qualquer envolvimento com André e apresentou álibis que, a princípio, pareciam plausíveis. No entanto, algo em sua postura e nas inconsistências sutis de seu relato despertou suspeitas mais profundas. Enquanto isso, os moradores que haviam participado das buscas continuavam a relatar observações estranhas. Alguns encontraram pegadas que pareciam desaparecer de repente, como se alguém tivesse conhecimento exato dos caminhos da mata. Outros mencionaram sombras se movendo com rapidez e furtividade, mesmo durante o dia. Cada novo indício reforçava a ideia de que André havia sido observado e conduzido de maneira premeditada. A investigação, antes fragmentada e confusa, começava a se tornar mais clara. Havia um agressor que conhecia bem a região, que sabia como passar despercebido e que tinha planos cuidadosamente calculados. No caderno de André, os investigadores encontraram também desenhos detalhados das trilhas e observações sobre comportamentos suspeitos de pessoas da cidade, incluindo anotações vagas sobre o homem da fazenda. Pequenas notas, aparentemente banais, indicavam horários em que ele passava pela trilha e sinais que André interpretava como estranhos. Era evidente que, mesmo sem perceber completamente o perigo, o jovem havia registrado elementos cruciais que agora orientavam a investigação. Cada linha, cada rabisco, começava a formar um mapa silencioso que revelava a presença do vilão. Em meio às buscas, o delegado recebeu informações de um antigo morador que afirmava ter presenciado o homem da fazenda carregando objetos estranhos na véspera do desaparecimento de André. Esses relatos, aliados aos vestígios encontrados, sapatos, pedaço de pano, a garrafa de vidro e a faca, começaram a formar uma linha de conexão concreta entre o suspeito e o jovem desaparecido. A cidade, até então mergulhada em rumores e medo, começou a perceber que não se tratava apenas de um mistério natural, mas de um crime planejado, perpetrado por alguém que parecia frio e metódico. A pressão sobre o suspeito aumentou. O delegado percebeu que a população estava dividida entre medo e desejo de justiça, mas ninguém ousava agir por conta própria. O vilão, ciente da tensão crescente, passou a se isolar ainda mais, observando de longe e tentando controlar a narrativa da cidade. Cada passo seu era agora monitorado, e cada gesto era analisado com cautela. O suspense aumentava a cada dia. O vilão estava próximo, mas ainda invisível aos olhos de quem buscava a verdade. Dona Helena, consumida pela angústia, sentia que cada detalhe, cada vestígio encontrado,
aproximava sua esperança de encontrar André. Mas também crescia o medo de que as pistas fossem descobertas tarde demais. O sentimento de impotência era constante, e cada passo da investigação trazia consigo a tensão de uma possível revelação que poderia transformar o mistério em tragédia definitiva. A pequena cidade de Brumadinho parecia pendurada entre o medo e a esperança, esperando que a linha tênue entre vida e morte fosse desvendada. Finalmente, uma noite chuvosa trouxe o momento decisivo. Durante uma patrulha próxima à clareira onde André fora visto pela última vez, o delegado avistou o homem da fazenda tentando se mover furtivamente entre os arbustos. A postura rígida, os passos calculados e o olhar atento indicavam que ele estava consciente da investigação e que tentava encobrir suas ações. A presença dele ali, naquele exato ponto, confirmou as suspeitas acumuladas ao longo das semanas. O vilão finalmente se tornava visível, e a cidade estava prestes a descobrir a verdade sobre o desaparecimento de André Silveira. Na manhã seguinte à noite chuvosa, o delegado decidiu montar uma operação para cercar a área próxima à clareira, determinada a capturar o homem da fazenda. O céu permanecia carregado de nuvens cinzentas, refletindo o clima tenso que pairava sobre Brumadinho. Moradores corajosos se ofereceram para ajudar, mas cada passo era medido com cautela, cada sombra observada como possível ameaça. O vento frio trazia o cheiro da lama e da vegetação molhada, criando um cenário de suspense quase palpável, onde o silêncio se misturava à expectativa e ao medo. Enquanto avançavam lentamente pela trilha, lanternas iluminavam o chão encharcado e os galhos retorcidos. Cada estalo, cada som de folha seca sob os pés provocava tensão, pois todos sabiam que qualquer movimento poderia revelar o paradeiro do suspeito. O delegado comandava o grupo com precisão, mantendo os homens atentos, enquanto observava sinais sutis deixados na trilha que confirmavam a presença do homem da fazenda. Cada passo os aproximava da verdade, mas também aumentava a ansiedade de enfrentar alguém que parecia calculista e perigoso. Quando finalmente se aproximaram da clareira central, avistaram a silhueta do homem, imóvel, como se esperasse exatamente aquele momento. O olhar dele era frio e penetrante, revelando uma consciência clara do que havia feito e do quanto ainda poderia manipular a situação. Ao perceber que estava cercado, ele tentou recuar em direção à mata mais densa, mas os homens já haviam bloqueado todas as saídas. A tensão atingiu seu auge. Cada segundo parecia durar uma eternidade, e o ar pesado carregava o medo coletivo da cidade inteira. O delegado ordenou que o homem permanecesse parado. A voz firme ecoou pela clareira, cortando o silêncio e causando um efeito quase hipnótico. O suspeito, agora cercado, finalmente admitiu sua presença no local e tentou justificar sua conduta, inventando histórias confusas e cheias de contradições. Mas a evidência encontrada, pegadas, objetos deixados no caminho, relatos de moradores e o caderno de André, falava mais alto que qualquer palavra. A polícia tinha provas concretas de que ele estava envolvido de alguma forma no desaparecimento do jovem. Enquanto a população assistia de longe, os detalhes do caso começaram a se encaixar. A mochila abandonada, o caderno molhado, os sapatos deixados na lama e a garrafa de vidro agora tinham explicações claras. O vilão havia seguido André, aguardando o momento certo para agir, manipulando trilhas e sinais para desorientar o jovem. Sua metodologia fria e planejada revelava que não se tratava de um simples acidente, mas de um crime premeditado, cuidadosamente escondido em meio à mata que ele conhecia melhor do que qualquer outro. O horror do plano começou a se tornar evidente para todos que acompanharam o desfecho. Ao ser levado sob custódia, o homem manteve a postura altiva, quase desafiadora. Mas a realidade das evidências acumuladas, junto ao caderno de André, suas observações e os depoimentos, tornaram impossível negar o envolvimento no desaparecimento. Durante o interrogatório, ele finalmente cedeu a pequenos detalhes, sem revelar completamente a motivação, mas confirmando a premeditação e a intenção de manter o jovem afastado da cidade por razões que mais tarde seriam investigadas. A tensão que pairava sobre Brumadinho começou a dar lugar a um alívio silencioso, embora ainda permeado de dor e incerteza. Enquanto o vilão era levado à delegacia, Dona Helena observava cada passo com o coração apertado. A presença do suspeito finalmente trazia respostas, mas a ausência de André permanecia como um vazio que ninguém conseguia preencher imediatamente. A cidade inteira parecia dividir-se entre alívio e tristeza, compreendendo que a captura resolvia parte do mistério, mas ainda deixava perguntas dolorosas sobre o que realmente havia acontecido com o jovem. O clima em Brumadinho estava carregado de emoções conflitantes: medo, alívio, tristeza e raiva. Com o avanço da investigação, o delegado descobriu que o vilão possuía um histórico de comportamento suspeito, mas que nunca havia sido formalmente investigado. Pequenos relatos antigos, furtos, ameaças e observações estranhas sobre moradores
começaram a formar um quadro que explicava, em parte, sua habilidade em manipular a situação e enganar a cidade. André, sem saber, havia cruzado o caminho de alguém experiente em criar armadilhas e disfarçar intenções, tornando sua própria curiosidade e atenção aos detalhes elementos essenciais para desvendar o caso. No decorrer dos dias seguintes, a polícia continuou a examinar as trilhas, os objetos encontrados e o caderno de André, utilizando-os como base para entender a extensão do crime. O vilão, agora sob custódia, permaneceu em silêncio sobre certos detalhes, aumentando o mistério sobre a motivação exata. A cidade começou a se organizar para lidar com o impacto emocional do caso. Vizinhos se apoiavam, famílias tentavam compreender o ocorrido e o clima de medo gradualmente começava a dar espaço à sensação de justiça e informação, ainda que parcial. A captura trouxe, finalmente, a oportunidade de reunir evidências concretas e iniciar o processo legal. Fotografias, objetos recolhidos na mata e depoimentos organizados começaram a traçar um panorama que transformava rumores e suspeitas em fatos verificáveis. A população, antes mergulhada em medo e incerteza, começou a compreender que o vilão havia sido identificado e que o desaparecimento de André não era apenas uma tragédia isolada, mas parte de uma cadeia de eventos que agora poderiam ser analisados e compreendidos. O suspense começava a se dissipar, deixando espaço para a dor e a reflexão sobre a fragilidade da vida. Diante da clareza das evidências, o delegado finalmente pôde comunicar à família que o responsável pelo desaparecimento havia sido capturado. Embora André ainda não tivesse sido encontrado, a confirmação da identidade do vilão trouxe alívio e esperança. Agora havia um caminho para respostas, para a justiça e para tentar compreender o destino do jovem. Brumadinho, apesar da tristeza e do impacto do caso, respirava com mais leveza, sabendo que a sombra que pairava sobre a cidade estava sendo confrontada e que o mistério que aterrorizava os moradores começava a se desenrolar em direção à verdade. Nos dias que se seguiram à captura do vilão, a cidade de Brumadinho vivia uma mistura de alívio e apreensão. Embora o responsável pelo desaparecimento de André estivesse sob custódia, o jovem ainda não havia sido encontrado. Dona Helena passava horas a fio na delegacia, fornecendo detalhes sobre o filho, suas rotinas, seus sonhos e cada pequena característica que pudesse ajudar na busca. A cidade, unida pelo sofrimento, acompanhava cada passo da investigação, oferecendo apoio e mantendo viva a esperança de que o jovem pudesse ser encontrado vivo. O silêncio da mata parecia ainda mais intenso, carregando a tensão de uma espera angustiante. O delegado organizou uma equipe especializada para vasculhar minuciosamente a região ao redor da clareira e do rio. Cada pedaço de vegetação, cada buraco no solo e cada árvore caída era examinado com cuidado. Equipamentos improvisados e lanternas iluminavam a escuridão da mata densa, revelando detalhes que antes passavam despercebidos. Entre galhos quebrados e lama, encontraram fragmentos de roupas que combinavam com o que André vestia no dia de seu desaparecimento. Cada descoberta aumentava a ansiedade, mas também indicava que a busca estava no caminho certo. Enquanto os investigadores examinavam a área, começaram a surgir pistas que indicavam o percurso exato seguido pelo vilão e pelo jovem. Pequenas trilhas feitas na lama, restos de folhas amassadas e marcas de passos davam a impressão de um rastro calculado, deixado de maneira quase intencional, como se o vilão quisesse desafiar quem tentasse descobrir a verdade. André, com sua atenção aguçada, provavelmente percebeu sinais de perigo e tentou se proteger, mas a presença de um homem experiente e calculista tornava cada tentativa mais difícil e arriscada. Foi durante uma das buscas à margem do rio que finalmente encontraram André. Ele estava escondido em uma pequena caverna, parcialmente coberta por vegetação e lama, assustado, exausto, mas vivo. O reencontro com Dona Helena foi silencioso, carregado de emoção, lágrimas e abraços que diziam tudo o que palavras não conseguiam expressar. O jovem estava abalado, fisicamente machucado e emocionalmente desgastado, mas a essência de sua curiosidade e coragem permanecia intacta. A cidade respirou aliviada, sabendo que o mistério mais sombrio dos últimos tempos finalmente havia encontrado um ponto de resolução. Enquanto André era conduzido à segurança, os moradores começaram a relatar detalhes sobre o comportamento do vilão antes e durante o desaparecimento. Pequenos sinais de planejamento minucioso, conhecimento da região e habilidade em manipular pistas começaram a ser reunidos. O delegado, com a ajuda da comunidade, conseguiu montar um quadro completo do ocorrido. O vilão tinha seguido André, manipulado trilhas e sinais, e escondido o jovem de maneira estratégica, usando a mata e o rio como elementos para confundir qualquer tentativa de resgate. Cada detalhe reforçava a frieza e a inteligência do criminoso. A história do desaparecimento de André tornou-se conhecida em toda a região. A combinação entre a coragem do jovem, que percebeu o perigo e buscou se proteger, e a determinação da família e da polícia,
que persistiu apesar das dificuldades, foi celebrada como um exemplo de resistência e perseverança. No entanto, o trauma da experiência não desapareceu. André carregaria consigo lembranças do medo, do isolamento e da sensação de ser observado por alguém capaz de planejar cada movimento. A cidade inteira, ainda abalada, começava lentamente a se recompor. O vilão, agora formalmente acusado, foi levado a julgamento. Provas reunidas, incluindo os relatos de moradores, o caderno de André, os objetos encontrados na trilha e a própria narrativa do jovem, criaram um caso sólido. Durante o processo, a cidade observava atentamente, curiosa e preocupada, enquanto o delegado detalhava cada etapa do crime, desde o planejamento até a execução da tentativa de sequestro. O clima de suspense que pairou por semanas finalmente se transformava em um entendimento claro. A justiça estava em andamento, e a verdade começava a emergir. No julgamento, testemunhos emocionados destacaram a coragem de André e a determinação da família em não desistir. O vilão, embora tentasse minimizar a gravidade dos atos, não conseguiu refutar a vasta quantidade de evidências que o ligavam diretamente ao desaparecimento. A combinação de relatos, objetos, marcas nas trilhas e o próprio caderno de André criaram um quadro incontestável. A sentença finalmente confirmou o envolvimento do homem da fazenda, trazendo um senso de justiça à comunidade, ainda que a memória do medo e da tensão permanecesse. Com a resolução do caso, Brumadinho começou lentamente a recuperar a normalidade. As ruas retomaram sua rotina, o rio voltou a ser um local de passagem comum, e a comunidade se fortaleceu com a experiência compartilhada de trauma e superação. André, embora marcado pela experiência, tornou-se um símbolo de coragem e observação, lembrado como alguém que, mesmo jovem, conseguiu sobreviver e ajudar a revelar a verdade. Sua história se transformou em um alerta sobre a tensão, curiosidade e os perigos que podem se esconder mesmo nos lugares mais familiares. Antes de finalizar, um lembrete. Se você gosta de histórias misteriosas como esta, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar outros casos verossímeis e intrigantes, repletos de suspense e descobertas surpreendentes. Com o vilão preso e André recuperado, Brumadinho começou a lidar com as marcas que o desaparecimento havia deixado. As trilhas e clareiras que antes eram percorridas com naturalidade tornaram-se símbolos de tensão e lembrança, carregando a memória do medo que se espalhou pela cidade. Moradores, ao passarem por esses lugares, sentiam um misto de alívio e inquietação, lembrando-se de que até mesmo locais familiares podiam esconder perigos desconhecidos. A vida, apesar de continuar, estava agora impregnada de uma percepção mais profunda da vulnerabilidade e do cuidado. Dona Helena passou a valorizar cada momento com André de maneira intensa e silenciosa. Cada gesto do filho, cada sorriso, cada conversa tornou-se um lembrete do quão frágil e preciosa é a vida. Ela começou a participar ativamente da comunidade, compartilhando sua experiência e alertando sobre a importância da atenção aos detalhes, do cuidado com jovens curiosos e da união da comunidade diante de situações de perigo. Sua força se transformou em um pilar para a cidade, mostrando que o sofrimento poderia gerar aprendizado e resiliência. Enquanto isso, André lentamente retomava suas rotinas, mas com uma nova consciência sobre os perigos que o cercavam. Sua curiosidade, que sempre foi uma de suas maiores qualidades, agora vinha acompanhada de cautela. Ele passou a observar não apenas a natureza e as trilhas, mas também as pessoas ao seu redor, reconhecendo sinais sutis de atenção ou ameaça. Essa percepção aguçada tornou-se uma lição de sobrevivência, moldando seu comportamento futuro e ensinando a cidade que a vigilância e o cuidado podem salvar vidas. A comunidade de Brumadinho, por sua vez, começou a se unir de maneira inédita. O desaparecimento e o resgate de André serviram como catalisador para fortalecer vínculos. Reuniões passaram a ocorrer para discutir segurança, observar trilhas e alertar uns aos outros sobre comportamentos suspeitos. A cidade, antes tranquila e previsível, aprendeu a valorizar a cooperação e a atenção aos detalhes. Cada morador passou a sentir-se parte da proteção coletiva, como se o destino de um fosse o destino de todos. A lição do desaparecimento se tornou um legado de solidariedade e vigilância. O vilão, agora sob custódia formal, enfrentava o processo judicial com a frieza que o caracterizava, mas sem poder negar as evidências. O julgamento detalhou não apenas os fatos, mas também os impactos emocionais sobre a comunidade e a família de André. Cada depoimento, cada prova apresentada, construía um retrato claro da premeditação e do planejamento do crime. A sentença final trouxe alívio, mas também um peso silencioso, a lembrança do terror vivido e a certeza de que a cidade jamais seria exatamente a mesma. A justiça, embora realizada, não apagou as cicatrizes. André, embora seguro, continuava lidando com lembranças traumáticas, a sensação de ser observado, a solidão na caverna, o medo constante.
A comunidade, por sua vez, refletia sobre como detalhes aparentemente insignificantes, como pegadas na lama, sombras distantes ou objetos deixados para trás, poderiam se tornar vitais para desvendar mistérios e salvar vidas. Cada morador passou a observar a rotina com mais atenção, aprendendo a interpretar sinais e perceber o mundo de forma mais crítica e cuidadosa. O rio que serpenteava pela cidade, antes apenas um elemento da paisagem, tornou-se um símbolo do passado recente. Suas águas silenciosas lembravam os dias de tensão e medo, mas também serviam como testemunha do desfecho positivo. Moradores e crianças passaram a caminhar novamente por suas margens, mas agora com consciência de que cada passo poderia ser observado e que a atenção aos detalhes era crucial. A cidade aprendeu a conviver com a natureza e com seus segredos, respeitando o ambiente e os perigos que poderiam surgir de forma inesperada. Enquanto os meses passavam, André tornou-se uma figura conhecida em Brumadinho. Não apenas por ter sobrevivido a um desaparecimento angustiante, mas também por sua coragem em registrar detalhes, observar o ambiente e fornecer pistas essenciais para capturar o vilão. Seu relato serviu como alerta e inspiração. A combinação de atenção, coragem e colaboração coletiva pode transformar situações de risco em histórias de sobrevivência. O caderno que antes guardava desenhos e observações tornou-se símbolo de memória e aprendizado para toda a cidade. O caso também trouxe reflexão sobre como o medo pode transformar uma comunidade. O desaparecimento de André revelou fragilidades, mas também fortaleceu a união entre os moradores. O silêncio da mata, que antes inspirava apenas curiosidade, passou a ser observado com respeito e cautela. Pequenas trilhas, árvores isoladas e clareiras tornaram-se lembranças do mistério, mas também da resiliência coletiva. Cada pessoa envolvida, desde familiares até vizinhos, compreendeu que a atenção aos detalhes e a colaboração são essenciais para proteger o que mais se valoriza, a vida. Finalmente, a história de André Silveira se transformou em narrativa que atravessaria gerações. Sua coragem, a determinação de sua família e o trabalho do delegado e dos moradores consolidaram um aprendizado sobre vigilância, cuidado e justiça. Brumadinho, embora marcada pelo trauma, emergiu mais consciente e unida. E, enquanto o rio continuava seu curso tranquilo, carregando memórias e segredos, a cidade lembrava que mesmo nos lugares mais familiares, mistérios e perigos podem surgir, e que atenção, coragem e união são os caminhos para sobreviver e revelar a verdade. Mesmo após o resgate de André e a captura do vilão, a atmosfera de Brumadinho permaneceu marcada por uma tensão sutil, lembrança constante de que eventos aparentemente simples podem esconder perigos profundos. Cada morador passou a observar a rotina com mais atenção, como se os detalhes cotidianos contivessem pistas de segurança e sobrevivência. Pequenos gestos, como o barulho de folhas ao vento ou a forma como alguém atravessava uma trilha, ganharam novos significados, tornando-se elementos essenciais para compreender o mundo ao redor. Dona Helena dedicava-se agora não apenas ao cuidado do filho, mas também à conscientização da comunidade. Ela compartilhava sua experiência com outras mães, jovens e vizinhos, alertando sobre a importância de observar detalhes e sinais que poderiam indicar perigo. Suas palavras carregavam não apenas o relato de sofrimento, mas também de esperança e coragem. A cidade começou a perceber que, em cada olhar atento, em cada gesto de cuidado, residia a possibilidade de prevenir tragédias, e que a união da comunidade era tão vital quanto a presença da polícia. André, por sua vez, transformou o trauma em aprendizado. Começou a documentar novamente suas observações, desta vez com mais cautela e atenção, registrando sinais do ambiente, movimentos estranhos e rotinas da cidade, como se cada desenho ou anotação pudesse salvar vidas. Essa prática tornou-se um hábito, uma forma de proteger a si mesmo e aos outros. Sua história, que poderia ter terminado em tragédia, passou a servir como lição de vigilância, coragem e perseverança, inspirando não apenas os moradores de Brumadinho, mas também as gerações futuras. A comunidade, ao perceber a importância do cuidado e da observação, iniciou pequenas mudanças em suas rotinas. Trilhadores começaram a se organizar em grupos, patrulhando a mata de forma preventiva. Vizinhos mantinham comunicação constante sobre movimentos suspeitos, e crianças eram instruídas a prestar atenção aos sinais ao longo do caminho. Brumadinho, antes adormecida e previsível, transformou-se em uma cidade mais vigilante, onde o aprendizado derivado do trauma fortalecia os laços e a segurança coletiva. O delegado, que havia conduzido a investigação com paciência e rigor, passou a ser reconhecido não apenas por resolver o caso, mas também por unir a comunidade em torno de uma causa comum. Sua abordagem, equilibrando autoridade e sensibilidade, serviu como exemplo de como a justiça e a atenção aos detalhes podem transformar um caso confuso e angustiante em uma lição de sobrevivência e cooperação. Cada prova analisada, cada pista seguida,
tornou-se um elemento de aprendizado para toda a cidade. O vilão, sob custódia e condenado formalmente, se tornou um lembrete sombrio de que a maldade pode existir mesmo nos lugares mais próximos e conhecidos. Sua história, agora documentada nos arquivos da delegacia, serviu como advertência. Conhecimento da região, planejamento meticuloso e frieza podem tornar qualquer ato deliberado extremamente perigoso. Mas a lição principal residia na capacidade da comunidade de reagir, de observar e de agir em conjunto para proteger o que mais valorizava: a vida. Enquanto André retomava a escola e pequenos passeios pela cidade, sua postura mudou. Ele se tornou mais observador, atento às nuances da vida cotidiana e consciente de que cada detalhe pode conter informações importantes. A experiência o havia transformado, não apenas pela sobrevivência física, mas pelo desenvolvimento de uma percepção aguçada sobre o mundo. Cada som, sombra ou gesto passou a ser interpretado como uma pista potencial, formando uma nova forma de enxergar a vida em Brumadinho. O rio, testemunha silenciosa de todo o desaparecimento, voltou a ser parte da rotina da cidade, mas carregava a memória do evento. Moradores agora o respeitavam com atenção renovada, conscientes de que os locais familiares podem esconder perigos inesperados. Cada curva, cada margem e cada clareira tornaram-se elementos de vigilância e cuidado, lembrando que a natureza, embora bela, pode guardar segredos que desafiam a percepção humana. A experiência do desaparecimento transformou a relação da cidade com seu próprio ambiente. A cidade também aprendeu a valorizar pequenas atitudes preventivas. A cooperação entre vizinhos, o cuidado com crianças e jovens e a atenção a comportamentos suspeitos se tornaram práticas cotidianas. Brumadinho, marcada pelo medo e pelo trauma, descobriu a força de sua própria união e capacidade de enfrentar mistérios e ameaças. O desaparecimento de André, embora angustiante, gerou um legado de vigilância e consciência coletiva que moldaria o futuro da cidade. E, mais uma vez, um lembrete natural se insere nesta narrativa. Se você aprecia histórias cheias de suspense e mistério, como o caso de André Silveira, não esqueça de se inscrever no canal. Cada caso revela não apenas segredos e crimes, mas também lições sobre coragem, observação e união diante do desconhecido. O tempo, lentamente, começou a suavizar a dor em Brumadinho, mas não apagou as memórias do desaparecimento de André. Cada morador carregava a lembrança das semanas de medo, angústia e incerteza, e ao mesmo tempo a sensação de que a união e a atenção aos detalhes haviam salvado uma vida. A cidade, agora mais vigilante, transformou cada trilha, clareira e margem de rio em pontos de observação e reflexão, lembrando que o conhecimento do ambiente e a colaboração coletiva eram essenciais para enfrentar o inesperado. André, com 22 anos, retomava suas rotinas diárias, mas a experiência havia moldado sua personalidade. Tornou-se mais introspectivo e observador, valorizando cada interação, cada detalhe do ambiente e cada comportamento suspeito. O trauma transformou-se em ferramenta de aprendizado, ensinando que a coragem e a atenção podem ser tão decisivas quanto a força física. Ele compartilhava discretamente sua experiência com amigos e familiares, alertando sobre sinais sutis que poderiam salvar vidas e demonstrando que a percepção aguçada é um verdadeiro escudo diante do perigo. A família de André, especialmente Dona Helena, passou a se dedicar a causas comunitárias, criando pequenas iniciativas para ensinar jovens e adultos sobre segurança e observação. Cada encontro, cada conversa com os vizinhos, carregava a memória do que havia ocorrido, mas também transmitia esperança e resiliência. Brumadinho, uma cidade antes tranquila, agora aprendia a importância de vigilância constante, união e colaboração, percebendo que, mesmo em um lugar pequeno, a maldade e o perigo podem se esconder de forma silenciosa e planejada. O delegado, cuja atuação fora decisiva na resolução do caso, tornou-se uma figura de respeito e referência. Sua capacidade de perceber detalhes, analisar evidências e envolver a comunidade foi reconhecida por todos. Ele destacou que a atenção aos sinais do ambiente e a colaboração entre vizinhos são ferramentas essenciais para prevenir tragédias. Sua narrativa, posteriormente documentada em relatórios e arquivos históricos, serviu como estudo de caso para futuras gerações de investigadores e para a própria cidade, que aprendeu a valorizar o conhecimento detalhado do cotidiano. O vilão, condenado formalmente, tornou-se um símbolo do que pode surgir quando planejamento, frieza e intenção se combinam. Seu caso foi estudado em detalhes, revelando que sua manipulação do ambiente, seu conhecimento da região e sua habilidade em desviar a atenção de testemunhas foram elementos-chave que quase resultaram em tragédia. A população, embora aliviada, manteve a lembrança do risco que passou a viver, reforçando a importância de observar sinais e comportamentos estranhos, mesmo em locais aparentemente seguros. Com o passar dos meses, as trilhas e clareiras começaram a ser revitalizadas, mas sempre com atenção redobrada.
Moradores mais jovens foram instruídos a caminhar em grupos, a alertar sobre qualquer comportamento suspeito e a valorizar cada detalhe do ambiente. Pequenos alertas e reuniões tornaram-se rotina, fortalecendo a consciência coletiva. Brumadinho, marcada pelo evento, emergiu como uma cidade mais vigilante, consciente de que o perigo pode surgir inesperadamente e que a união e observação podem fazer a diferença entre tragédia e sobrevivência. A narrativa de André e do vilão também alcançou cidades vizinhas, tornando-se um exemplo de como atenção, coragem e colaboração podem superar a maldade planejada. O caso foi narrado em jornais locais, histórias orais e registros documentais, consolidando sua importância histórica. Brumadinho, embora pequena, passou a ser lembrada como uma cidade que enfrentou o mistério, a tensão e a maldade com união e inteligência, transformando o trauma em aprendizado coletivo e inspiração para outros lugares. André passou a observar o rio com um olhar diferente. As águas calmas e o murmúrio constante lembravam-lhe do tempo que passou escondido e da atenção que precisou manter. Cada curva e cada margem tornaram-se símbolos de vigilância e percepção, reforçando a lição de que a vida é muitas vezes guiada por detalhes que passam despercebidos. O jovem, agora mais consciente de seu próprio ambiente, tornou-se referência para os vizinhos mais novos, transmitindo aprendizados e ensinando que a coragem e a atenção são ferramentas poderosas de sobrevivência. A cidade, em meio à reconstrução emocional, começou a documentar sua própria história. Cada detalhe do desaparecimento, do resgate e da captura do vilão foi registrado, criando um legado para futuras gerações. Esse registro não apenas preservava os fatos, mas também reforçava lições sobre percepção, coragem, união e a importância de observar cada detalhe do cotidiano. Brumadinho transformou sua experiência em uma narrativa de aprendizado, onde cada morador passou a sentir-se responsável pela segurança coletiva e pelo cuidado mútuo. E mais uma vez, um lembrete natural se insere nesta narrativa. Se você gosta de acompanhar casos misteriosos e ver como a coragem e a atenção podem salvar vidas, não esqueça de se inscrever no canal. Cada história traz suspense, aprendizado e reflexão, mostrando que mesmo em pequenas cidades, detalhes aparentemente simples podem revelar grandes verdades e salvar vidas. A cada dia que passava, Brumadinho respirava um pouco mais aliviada, mas a lembrança do desaparecimento de André permanecia viva. As trilhas e clareiras, antes apenas cenários naturais, tornaram-se símbolos de vigilância e memória. Moradores, especialmente aqueles que participaram das buscas, olhavam para cada detalhe da paisagem com cautela, lembrando-se de que a atenção aos sinais podia significar a diferença entre segurança e tragédia. O incidente transformou a percepção da cidade sobre sua própria vulnerabilidade. André retomou completamente suas atividades cotidianas, mas a experiência havia moldado sua personalidade. Ele observava cada passo das pessoas à sua volta, cada gesto e cada sombra, interpretando sinais que antes passariam despercebidos. A atenção que desenvolveu tornou-se uma segunda natureza, e sua experiência foi transmitida à comunidade como alerta e aprendizado. Cada gesto de André lembrava aos moradores que a coragem, a paciência e a observação podem transformar uma situação de risco em sobrevivência. O vilão, embora condenado, continuava a ser estudado pelos investigadores como exemplo de planejamento e manipulação. Seu caso ilustrava como alguém pode explorar a geografia, o conhecimento local e a observação alheia para perpetrar crimes. A análise de suas ações e comportamentos se tornou material de estudo para a polícia e moradores, reforçando a necessidade de atenção constante e da colaboração entre comunidade e autoridades. Brumadinho havia aprendido que a maldade pode surgir de maneira calculada, mas que a união e vigilância coletiva são barreiras poderosas. A cidade iniciou pequenas mudanças permanentes em suas rotinas. Grupos de patrulha voluntária foram organizados, trilhas passaram a ser monitoradas e rotinas de segurança foram incorporadas à vida diária. Cada morador compreendia que a proteção coletiva não era apenas responsabilidade da polícia, mas de todos que compartilham o mesmo espaço. A tragédia transformou-se em aprendizado e prevenção, moldando a cultura da comunidade para que futuros incidentes pudessem ser evitados. O caderno de André tornou-se um símbolo histórico, preservado como registro do caso e da coragem do jovem. Cada desenho, anotação e observação foi estudado como prova da importância da percepção e do raciocínio atento diante do perigo. Escolas locais passaram a utilizar sua história para ensinar jovens sobre segurança, atenção ao ambiente e importância da colaboração, transformando uma narrativa angustiante em ferramenta educativa e inspiradora. Dona Helena, aliviada, dedicou-se a apoiar outras famílias e compartilhar sua experiência. Ela criou um círculo de apoio na cidade, onde mães e pais discutiam segurança, comportamento suspeito e formas de proteger os jovens. A experiência de André, combinada com a força da mãe, reforçou a importância da comunidade unida,
mostrando que a proteção e a prevenção nascem da atenção e do cuidado coletivo. Enquanto o tempo passava, Brumadinho começou a recuperar a normalidade, mas a história de André permaneceu viva. Os moradores contavam a experiência às crianças, explicando os riscos, os sinais e a importância da atenção. Cada narrativa reforçava lições sobre coragem, observação e união, e a memória coletiva da cidade começou a ser moldada por essa experiência, transformando medo em aprendizado e vigilância consciente. O rio, antes apenas cenário da rotina, tornou-se símbolo do passado recente e da superação. Suas margens agora eram percorridas com respeito e atenção, lembrando a todos do desaparecimento, do resgate e da captura do vilão. A água, serena e contínua, carregava consigo a lembrança da experiência, funcionando como testemunha silenciosa de coragem, planejamento, medo e superação. A comunidade entendeu que a verdadeira segurança reside na percepção, na união e na atenção aos detalhes do cotidiano. Brumadinho, marcada por medo e trauma, transformou-se em cidade mais consciente e vigilante. Cada morador passou a se sentir parte da proteção coletiva, e a história de André Silveira tornou-se legado vivo, lembrando que mesmo lugares tranquilos podem esconder segredos, e que atenção e coragem são ferramentas essenciais para sobreviver e proteger os outros. E, para encerrar esta narrativa com uma última reflexão, se você gosta de casos misteriosos e de histórias de sobrevivência, não esqueça de se inscrever no canal. Cada história, como a de André Silveira, mostra que coragem, observação e união podem transformar o medo em aprendizado, e que até nos lugares mais calmos, a atenção aos detalhes pode salvar vidas e revelar a verdade escondida. A memória de Brumadinho e de André permanece viva, lembrando que o mistério e a coragem caminham lado a lado.